Olá, bom dia. Hoje eu recebo aqui no Resenha o secretário-chefe da Casa Civil, Marcelo Tavares, formado em Direito pela UFMA. Ele foi eleito deputado estadual pela quarta vez, com 48.269 votos. Foi presidente da Assembleia Legislativa entre 2009 e 2011 e em 1994, Marcelo Tavares assumiu o posto de deputado estadual mais jovem do estado. Seja bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado, John. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos os nossos telespectadores. É uma honra estar aqui com você no Resenha, programa que fala muito bem da política maranhense, dos governos de um modo geral. E para mim, como disse, é uma honra estar aqui com você hoje, iniciando essa conversa. O senhor foi eleito deputado estadual, mas continua à frente o desafio que o governador ele colocou, que é ser o secretário-chefe da Casa Civil. Como o senhor encara essa responsabilidade e quais os novos desafios daqui para frente nesse cargo incumbido pelo governador Flávio Dino? Em primeiro lugar, é uma satisfação ser novamente convidado pelo governador Flávio Dino para exercer a chefia da Casa Civil, pasta essa que coordena todas as demais secretarias e as principais ações de governo. Então, para mim, de fato, é com muita alegria que eu encaro esse novo desafio. Desafio esse que não é fácil, de um modo... primeiramente, a gente tem uma facilidade que é de encontrar um governo que nós já conhecemos. Quer dizer, este segundo governo tem como ponto de início o final do primeiro governo. Isso facilita. Mas, por outro lado, este primeiro governo foi um governo aprovado por 60% da população do Maranhão e que, segundo o portal de notícias G1, é o melhor governo do Brasil, com quase 95% das metas atingidas. Quer dizer, aquilo que foi prometido em campanha foi executado pelo governador Flávio Dino. Então, a nossa missão é, com o mesmo ou com mais entusiasmo, conseguir fazer novamente um grande governo para o povo maranhense e agora com mais de 95% de êxito. Esse é um desafio que, como eu disse, não é tão fácil, mas eu tenho convicção de que, sob a liderança do governador Flávio Dino, mais uma vez, nós vamos atingir esse objetivo. Fala-se que o seu homem forte agora, o número 2 do governo, até porque o Márcio Gerri foi deputado federal, agora participa das articulações, está bem aí diretamente envolvido em todas as questões governamentais. Isso são lendas que se criam na política, né? Nem o hoje deputado federal Márcio Gerri era o homem forte, o homem mais forte do governo anterior, nem eu sou o homem mais forte deste governo. Forte, claro, é a liderança do governador Flávio Dino, que é quem estipula as metas, quem define as políticas públicas que nós vamos executar e é aquele que foi de fato eleito pelo povo maranhense para ser o governador do estado. Então, nos governos do governador Flávio Dino não existe essa questão de homem forte. O que existe é um governo forte, exitoso, que cumpre com as suas promessas e que, por consequência, tem um amplo apoio da população do Maranhão. Se nós formos aprovados com 60% da população e em time que está ganhando não se mexe, não é tão fácil a gente conseguir superar o primeiro governo, mas eu tenho certeza que nós vamos fazer isso. Basicamente, nós temos que concluir aquilo que foi iniciado, muitas ações, então não dá para você reiniciar do ponto zero, você tem que levar à conclusão aquilo que nós começamos, por exemplo, os IEMAs, o prolongamento da Avenida Litorânea, a reorganização do sistema de saúde do Estado, o fortalecimento da educação no Maranhão em todas as frentes, a redução do analfabetismo, enfim, políticas públicas como que nós iniciamos, o Mais IDH, e com uma ou outra adequação, uma ou outra correção, para que essas políticas públicas cheguem ainda mais fortemente à população do nosso estado. Mas a oposição rechaça, dizendo que no governo passado o Maranhão ficou mais miserável, segundo dados do IBGE. Isso é falso? O verdadeiro? É falácia? É sofisma? Olha, é uma meia-verdade. De fato, os indicadores econômicos e sociais do Brasil inteiro pioraram nos últimos 3 anos. Por uma razão muito simples, nós mergulhamos, por culpa do governo federal, na maior recessão da história do Brasil. E se nós não fôssemos um governo exitoso, um bom governo, o resultado teria sido catastrófico. Mas um governo, como foi o que nós fizemos nos últimos 4 anos, fortaleceram o Maranhão e impediram que a gente regredisse nessa questão. Então, eu não vejo dessa forma. As dificuldades econômicas que nós enfrentamos não foram resultado de erros
da gestão do governador Flávio Dino. Muito ao contrário. Foram problemas criados pelo governo nacional, pelo governo federal, e que até hoje o Brasil ainda não conseguiu sair dessa situação. Foram 2 anos de forte recessão e 1 ano de estagnação econômica. Então, por que eu digo que é uma meia-verdade? Se alguns indicadores pioraram por força dessa questão econômica nacional, por outro lado, nós avançamos em vários indicadores positivos. Por exemplo, nada maior do que a educação, onde por 2 biênios ou 1 quadriênio, o Maranhão avançou fortemente, deixando de ser um dos últimos estados do Brasil na qualidade da educação para ser o 13º, que para nós, pelo quadro anterior, é um crescimento enorme. Então, como dizer que o Maranhão regrediu se, por exemplo, na educação nós tivemos um avanço extraordinário? Como é que dizer que o Maranhão regrediu se nós, na saúde, conseguimos avançar fortemente? Criamos a Força Estadual de Saúde, que atua fortemente nos municípios de mais IDH, diminuindo a mortalidade infantil. Então, inúmeros indicadores mostram que o Maranhão melhorou. São muitos os indicadores. Evidentemente que há um impacto também da questão nacional, da questão econômica nacional. Afinal de contas, o Maranhão não é uma ilha desconectado com o resto do Brasil. Mesmo assim, o saldo é extremamente positivo. No governo passado foi o Temer, o presidente Michel Temer, que era aliado, inclusive, do Grupo Sarney aqui no Maranhão, e ele não criou tantos problemas aí com o Estado. Pelo contrário, até de certa forma ajudou. Qual a expectativa em relação ao Bolsonaro nesse mesmo sentido, de que não, se não ajudar, não atrapalhe também o governo do Estado do Maranhão? Ideologicamente, nós não estamos no mesmo campo que o presidente Bolsonaro. Só que isso não muda absolutamente nada. O governador Flávio Dino sabe separar isso muito bem, tanto é que já buscou o governo federal inúmeras vezes, nesses 2 meses de gestão federal, buscando parcerias necessárias ao Maranhão. Então é preciso só separar a política ideológica feita nos palanques ou feita através de políticas públicas com a política institucional, com a questão institucional. E nosso governador sabe separar muito bem disso. E são inúmeras as agendas já criadas pelo governador, com ministérios, Ministério da Educação, Ministério dos Transportes, ora com o governador Flávio Dino, ora com o vice-governador Carlos Brandão. Então, eu não acredito que nós tenhamos, digamos assim, um quadro diferente do que houve no governo do presidente Temer. Distância ideológica, mas a necessária convivência institucional. Falando em Temer, Sarney, no programa passado, o deputado Adriano, ele esteve aqui e fez uma declaração dizendo que poderia haver a cassação do governador Flávio Dino, porque eles entraram com várias ações contra a chapa do governador Flávio Dino. Nós temos um vídeo, inclusive, que mostra isso, a declaração do deputado Adriano. Vamos acompanhar e depois o senhor comenta. Várias obras espalhadas pelo Estado que nós vimos durante as eleições, obras estas que não existiam antes das eleições e que caracterizaram de uma certa forma um abuso de poder, ao meu ver. Mas claro que a Justiça ainda terá que dar o seu parecer em relação a isso. Bom, houve esse abuso, deputado? Claro que não. O deputado Adriano, são 2 questões. A primeira delas, ele tem que deixar de esperar a Justiça. Eles têm que aprender ou reaprender a ganhar nas urnas. Essa história de tapetão deu certo uma vez para o grupo deles, não dará certo a segunda vez. Por uma razão muito simples. Nós não cometemos nenhum tipo de abuso econômico. As obras que ele cita, por exemplo, do Mais Asfalto, elas até se iniciaram no governo anterior ao governador Flávio Dino, da governadora Rosiana, que fez as primeiras licitações e não concluiu absolutamente nada, porque eles começavam e não concluíam. Nós concluímos lá atrás, no primeiro ano da gestão, depois, por lei, criamos o programa. O programa é criado por lei na Assembleia Legislativa do Maranhão. O deputado Adriano devia saber disso, porque ele estava na Assembleia Legislativa do Maranhão. Então, o programa criado por lei há 3 anos atrás, 4 anos atrás, e que não parou, foi até o final do ano passado e vai continuar no próximo governo. Então, são obras como essa que não tem nenhum tipo de impacto, nenhum tipo de conexão com a questão eleitoral. Ora, vejam, se fosse a questão de você, digamos, comprar apoio políticos, trocar apoios políticos, nós não fizemos basicamente quase nenhum convênio. Nós não tivemos os tais convênios eleitorais que a gente já viu em várias outras eleições do Maranhão. Eu chego a dizer, John, que essa tenha sido talvez
a mais limpa das eleições do Maranhão nas últimas décadas. Então, não há nenhuma acusação relevante do ponto de vista do abuso do poder político ou do poder econômico. Muito ao contrário. O que o governador realmente teve foi o apoio da população. 60% dos votos, 60% dos votos. O eleitor é muito mais inteligente do que pensam alguns políticos que, apesar da pouca idade, pertencem ao século passado. É isso que acontece. Então, não houve abuso do poder econômico, não houve abuso do poder político, e eu tenho certeza que no devido tempo a Justiça Eleitoral vai reconhecer isso e acabar com essa expectativa de quem se acostumou a sem poder, sem ganhar nas urnas, de quem de fato patrocinou um golpe naquela época, um golpe jurídico eleitoral, na minha opinião, que caçou o ex-governador Jacques. Então, o deputado Adriano tem que entender que eleição se ganha na urna. A candidata Rosiana foi uma adversária fácil, o grupo Sarney foi um grupo fácil do governador Flávio derrotar, tendo em vista que havia um certo desgaste de governos aí que não foram bem sucedidos pela Rosiana. Isso também contribuiu para a vitória do governador Flávio Dino? Contribuiu. Quando o eleitor comparou o passado nos governos Rosiana Sarney e o presente do governador Flávio Dino, evidentemente optou pelo governador Flávio Dino, que fez um governo em 4 anos muito mais exitoso do que Rosiana em 16 anos, quase 16 anos. Então isso é muito fácil de você aferir, de você verificar. Isso foi o que o eleitor fez. Isso foi o que o eleitor fez. E o eleitor estava o resultado da política no Brasil foi essa, tão tendente a uma mudança, a uma renovação, que de um modo geral, em todo o Brasil nós tivemos aí políticos varridos do mapa eleitoral. E aqui no Maranhão, mesmo com todo esse sentimento de mudança, houve ao contrário, um sentimento de continuidade por reconhecer o bom governo, o excelente governo feito pelo governador Flávio Dino. E o sistema de comunicação do deputado Adriano foi quem mais reconheceu isso, porque durante 3 anos seguidos afirmou que o governador Flávio Dino é o melhor governador do Brasil. Então, evidentemente, quem é o melhor governador do Brasil não pode ter dificuldade em vencer em eleições limpas, transparentes e isentas a uma candidata que representava tudo que havia de pior na política do Maranhão. Bom, recentemente, Marcelo, o governador Flávio Dino, numa entrevista, na posse dos novos secretários auxiliares, e ele admitiu que, em relação à ocupação desses espaços, será e foi de aliados políticos. E a oposição acusa de o governador ter feito loteamento político no governo, ou seja, barganha política, ali ofereceu cargos aos partidos, no sentido de dar sustentação ao governo. É isso mesmo? Ocorreu esse loteamento político, essa barganha política no governo Flávio? Claro que não. Tanto é que isso não foi feito antes da eleição. Nós montamos uma coligação, buscamos as urnas, com esses partidos já participando da nossa coligação. Eles já estavam lá. Todo eleitor maranhense sabia quem eram os nossos aliados. Estavam lá na televisão, estavam lá em todas as mídias, até porque a legislação obriga. Você faz uma propaganda na televisão no período eleitoral, aparecem lá todos os partidos daquela coligação. Evidentemente que se você ganha com aqueles partidos, o correto é que você governe com aqueles partidos, com os políticos que estavam lá juntos, com as pessoas, com todos aqueles que lhe acompanharam na eleição. Por quê? Porque eles participaram da formulação do plano de governo, participaram da eleição, e por que não participariam do governo? Então é uma coisa elementar. Nós não podíamos ganhar a eleição com alguns partidos e chamar o PV e o PMDB para fazer parte do governo. É uma coisa completamente ilógica isso. E não houve loteamento. O governador entendeu, ouviu nomes e escolheu os melhores nomes para os melhores lugares. Tanto é que nenhum partido saiu. A secretaria tal é de minha responsabilidade. A outra secretaria de outro partido ou de outro agrupamento político. Não existiu nada disso. O governador ouviu nomes, consultou lideranças, formou sua opinião, identificou os melhores quadros nos melhores lugares. Quer dizer, nos lugares mais adaptados. Formação de um secretário com aquela atividade. Então, o que não pode, deputado Adriano, ou a oposição do Maranhão, é você ganhar com um partido e governar com outro. Se nós ganhamos com o PSB, ganhamos com o PDT,
ganhamos com o PPS, com tantos outros partidos, nós não podíamos formar um governo com o PV e com o MDB, com o PSD. Era óbvio isso. E foi o que aconteceu. E a população sabia disso, porque esses partidos já estavam conosco desde o período pré-eleitoral, na formulação do plano de governo e, por consequência, na eleição e, obviamente, do governo. Não houve um certo tipo de pressão de alguns partidos? Por exemplo, o PR, o PP, aí no sentido de ganhar mais espaços no governo? Quem define a formação do governo é o governador Flávio Dino. Isso ele não abriu mão em momento algum. Ele escolheu seus auxiliares e procurou montar a melhor equipe possível. Então não existe essa questão de pressão sobre o governador Flávio Dino para nomear A, B ou C. É o governador que, no exercício das suas prerrogativas e no exercício também dos seus princípios políticos, montou o governo pensando, claro, no melhor êxito, nos melhores resultados e, por consequência, nos maiores benefícios para a população do Maranhão. Então não há nada de estranho nisso. Ainda nesses questionamentos feitos por deputados de oposição, por aqueles que são adversários políticos do governador Flávio Dino, está a questão do fundo previdenciário, do tal da FEPA, que vem sendo tema de discussões, de artigos. Alguns deputados têm falado na Assembleia que há um rombo previdenciário nesse fundo previdenciário do Maranhão. Alguns dizem que chega a 200 milhões de reais de déficit aí no fundo previdenciário de aposentadoria dos maranhenses. Na verdade, foi tirado o dinheiro desse fundo, há esse déficit e há algum perigo de o governo não pagar aí as pensões, aposentadorias dos maranhenses neste ano? Existe uma situação, digamos, mais difícil em relação ao FEPA. Isso é uma questão nacional. A Previdência hoje é um tema urgente no país. Mas, em primeiro lugar, este governo que passou não tirou um único real do FEPA que não fosse para o pagamento de aposentadorias e pensões. É o que diz a lei e é o que aconteceu. Então não houve absolutamente nenhum tipo de desvio no FEPA. Não sei, às vezes eu gostaria de estar na Assembleia para poder mostrar ao deputado Adriano, ao deputado César Pires, que são os dois que mais criticam esse tópico, o desconhecimento que eles têm da matéria ou o esquecimento conveniente. Por exemplo, o deputado Adriano e o deputado César Pires. O deputado Adriano, sobrinho da ex-governadora Rosiana Sarney, e o deputado César Pires, secretário de Educação no governo Rosiana. Muito bem. Quem é que tirou dinheiro do FEPA e quem é responsável, muito mais do que o governador Flávio Dino, pela dificuldade financeira do FEPA? Ora, muito simples, a governadora Rosiana Sarney. Vou dar dois exemplos. Poderia dar mais, vou dar dois exemplos. Em primeiro lugar, quem fez a via expressa no terreno do FEPA e não pagou um tostão para o FEPA? Ora, o FEPA ele é formado por dinheiro, por recursos financeiros aplicados numa instituição financeira oficial e por bens patrimoniais, sejam eles terrenos, prédios, etc. Então, quando você ou subtrai terrenos, ou você subtrai os ativos nas instituições financeiras, você está desfalcando o FEPA. O governador Flávio Dino nunca fez isso, nem nos ativos financeiros e muito menos nos bens patrimoniais. Quem fez isso? Rosiana Sarney. A via expressa foi construída e o FEPA não foi indenizado. É um exemplo. Outro exemplo, o rangedor. O rangedor, no passado, fazia parte do patrimônio do FEPA. Foram doadas áreas, a área para a Assembleia Legislativa, para as outras áreas, e isso não foi restabelecido ao FEPA. E por aí outras e outras questões. Então, ora, muito bem, quem desfalcou o FEPA em bens patrimoniais não foi o governo Flávio Dino, foram os governos anteriores. Agora, obviamente, que o FEPA foi criado em 1995, todos os aposentados até aquela data, anteriores àquela data, foram imediatamente para o Tesouro, que a gente chama de segregação, foram para o Tesouro, e o FEPA se iniciou somente recebendo contribuições patronais e dos ativos e não pagando aposentadorias. Isso lá atrás, em 1995. De lá para cá, os funcionários foram se aposentando e passaram a se aposentar no FEPA. Até 2013, o que o FEPA arrecadava era superior ao que
você pagava de aposentadorias e pensões, até 2013. A partir daí, o que você arrecada e pagava, o que arrecada passou a ser menor. E, evidentemente, durante esses anos, foi sendo consumido aquela reserva de capital que nós tínhamos nas instituições financeiras. E agora, quem faz frente ao FEPA? É o Tesouro Estadual, como é assim na União, como é assim em quase todos os outros estados. Então não há risco nenhum, absolutamente nenhum, de inadimplência com os aposentados ou com os servidores do Estado. Por quê? Porque este governo tem responsabilidade. A gente corta outras despesas justamente para manter em dia aquilo que é mais precioso, que é o salário do servidor público. Porque isso faz a máquina funcionar. É onde você tem policiais nas ruas, onde você tem trabalhadores nos hospitais, é onde que você tem professores na educação. Isso faz o Estado funcionar. Então, este governo não tem nenhuma culpa na situação do FEPA hoje. Agora, nós estamos buscando as soluções possíveis, como eu disse, cortando, adequando, diminuindo o tamanho da máquina pública em alguns setores, para que a gente possa, de fato, fazer esse enfrentamento. Agora, mais responsável do que este governo foram os governos que fizeram obras sem a devida indenização por FEPA. Por exemplo, tinha um governo que alugou o Hospital Carlos Macieira, que era o hospital do FEPA, para o Estado, que se transformou em um hospital aberto no governo anterior, e não pagou nenhum aluguel para o FEPA. Obviamente, deputado Adriano, o governo que Vossa Excelência serviu e defende é muito mais responsável do que este governo pela situação do FEPA. Agora, a situação do FEPA é um problema nacional. Nós vamos esperar a reforma da Previdência, o país inteiro vai esperar essa reforma da Previdência para que a gente possa aí ver que tipo de adequação você pode fazer no FEPA ou não fazer. Reforma da Previdência estadual. Há essa possibilidade do próprio governo fazer uma reforma da Previdência aqui para o Estado? Hoje não. Nós vamos aguardar o que vai tramitar no governo federal para ver aquilo que é interessante para o Estado. Então, portanto, ainda não há nenhuma previsão de modificação da questão previdenciária no Maranhão. O que nós estamos fazendo é adequar o Estado para fazer frente a essas novas dificuldades, essas novas despesas que nós teremos, porque cabe ao governador, cabe ao Estado manter tanto os inativos como os ativos recebendo normalmente. Concorda com o que está sendo proposto pelo governo Bolsonaro? Alguns itens são importantes, mas em larga escala não, porque é uma reforma, como bem disse o governador, que ela atinge necessariamente os pobres. Se ela for aprovada do jeito que está, ela é catastrófica para o Maranhão, porque ela diminui muito o acesso do aposentado rural, e isso é devastador, tanto para o aposentado como para o comércio e para os municípios do Maranhão. Os municípios do Maranhão, a grande maioria dos municípios maranhenses tem duas fontes de receita, ou duas fontes de renda que circulam nos municípios. Uma, obviamente, é o FPM, e a outra são os recursos oriundos das aposentadorias urbanas, mas principalmente rurais, que oxigenam, que mantêm viva a economia do Maranhão em vários municípios. Se o que está aí for aprovado, o Maranhão e o Nordeste e os estados mais pobres da federação sentirão fortemente e, de fato, será uma catástrofe. Outro tema aí que tem também sendo questionado, e isso envolve o próprio governo federal, o governo Bolsonaro, é a questão do Porto de Itaqui, que houve um lucro recorde no último balanço que foi feito pelo Porto de Itaqui sobre a gestão da EMAP, portanto, no governo do Estado, mas já aí, digamos assim, movimentações para que possa, então, tirar da condução da administração o Porto de Itaqui e passe para o governo federal, até como forma de retaliação política. O senhor acredita nisso? Não acredito. O próprio Adriano Sarney falou sobre isso aqui no programa. Vamos acompanhar qual é a opinião dele em relação a isso. O Bolsonaro quer que o governo estadual devolva o Porto do Itaqui para o governo federal. O Porto do Itaqui, historicamente, ele é do governo federal. Existe uma concessão para o governo estadual, lá de trás. E o governador Flávio Dino, que diz que está fazendo uma excelente gestão no Porto do Itaqui, na verdade, está fazendo uma improbidade administrativa, que é retirar recursos do Porto do Itaqui e transferi-lo para o governo do Maranhão, para o tesouro do governo do Maranhão. Está equivocado, deputado, ou está correto? Totalmente equivocado. Às vezes a gente fica falando muito do deputado Adriano, mas é porque a oposição foi dizimada nas urnas pelo povo do Maranhão. Então hoje nós temos o deputado Adriano, o deputado Wellington do Curso e César. E o deputado César Pires. Roberto Costa. Roberto Costa é um deputado de oposição, mas é um deputado responsável.
Tanto é de oposição que nos derrotou na cidade de Bacabal. Nós tínhamos partidariamente um candidato, ele apoiava outro, ele venceu. E esse candidato votou na Rosiana, votou no Roberto, votou nos políticos do grupo Sarney. Sim, o Roberto esteve aqui também no programa, esteve aqui Agora, no programa. ele, o Roberto, eu acredito que ele conheça o Maranhão um pouco mais do que o deputado Adriano, e mais do que isso, ele pensa no estado do Maranhão mais do que essa oposição do século passado que nós tínhamos aqui. Veja bem, o deputado Adriano diz, o Bolsonaro quer. Não é o Bolsonaro que quer, eles querem. Eles querem, o grupo Sarney, eles querem tirar o porto do Itaqui do Maranhão. Agora veja, na época deles o porto não dava lucro. Na época do governador Flávio Dino, o porto já gerou aí quase 400 milhões de reais de lucro. Ora, a União reconhece o excelente desempenho do porto do Itaqui. Foi dito pelo ministro dos Transportes, em várias audiências lá no Ministério dos Transportes. Então, ora, se quando o porto dava prejuízo, que era um cabide de nome de emprego, dava prejuízo, a União não buscou o porto de volta, agora que ele é lucrativo, que ele é uma das maiores, das empresas de melhor resultado na área portuária do Brasil, é que nós vamos perder o porto? Quer dizer, unicamente por uma birrinha política. Quer dizer, de fato está explicado porque a população do Maranhão virou as costas para esse pessoal. Porque eles não pensam no Estado, eles só pensam nos seus interesses políticos mesquinhos. O resultado não podia ser outro. A população inteligente virou as costas. Então, John, outra aberração. Há uma improbidade, porque o recurso saiu do porto e foi para o Estado. O porto é da União. Ok. Mas a empresa que faz o gerenciamento do porto é do Estado, a EMAP. Então, e só tem um acionista, a EMAP, é só o governo do Maranhão. Esse dinheiro do porto, ele nunca pode ser transferido para a União. Absolutamente não está previsto no tal convênio de concessão. É um desconhecimento total da realidade jurídica, econômica e social e política do Maranhão. Esse pessoal não conhece nada e se acha no direito de falar do Maranhão. Então, o Estado é o único acionista, deputado Adriano. Não existe previsão de transferência de dinheiro para a União. Muito ao contrário. O convênio de delegação só diz que o que for ali feito se incorporará à União, ao porto, obviamente, se algum dia esse convênio de cessão deixar de existir. O que não é o caso. Então, não é o Bolsonaro em lugar nenhum disse isso. A não ser que ele converse diretamente com o deputado Adriano Sarney, que é uma coisa que eu acredito que não faça. Esse pessoal só vai no oportunismo. Quando o Bolsonaro ia ganhar a eleição, todos eles nos últimos dias saíram declarando apoio para o Bolsonaro, para dizer que ganharam junto com o Bolsonaro. Como o governo Bolsonaro já começa a dar sinais de que não corresponderá com a expectativa do povo brasileiro, eles já estão tirando a carta de seguro. Olha, não, mas nós apoiamos por isso, mas isso aqui está errado. Não é a questão também dos cargos? Não é também a questão dos cargos também? Eu acho que eles esperavam indicar determinados cargos e não receberam, né? E parece que eles de fato não têm nenhum poder de influência mais na República em relação ao governo federal. E isso eu acho que de fato traz essa revolta aí com o governo Bolsonaro, que já se inicia nos quadros do grupo Sarney, como eu disse, um grupo que ainda faz política com os mesmos pensamentos do século passado. Houve alguma sinalização do governo federal no sentido aí de tirar o porto da administração do Maranhão? Nenhuma. Eu não acredito que o presidente Bolsonaro faça isso só por birra política. Qual é a justificativa do porto? Tirar o porto. O porto hoje é lucrativo. Um dos melhores exemplos do Brasil. Mas não seria por isso? Já ser lucrativo? Talvez. Lucrativo para o governo federal? O governo federal teria que imediatamente criar uma empresa ou trazer quase extinta Codomar para administrar o porto. E aí eu pergunto, por exemplo, o porto acabou de fazer concurso público, está chamando os concursados, já tem uma nova safra de concursados no porto. Esses concursados não trabalham no porto, trabalham para a EMAP. Né? Não trabalham para a União, trabalham para o governo do Maranhão, através de um concurso público. Quer dizer que amanhã, se esse porto deixasse de estar sob a administração do Estado e esses funcionários, quer dizer que o Estado só tem o ônus, não tem o bônus.
é uma coisa completamente irreal. Hoje o porto do Itaqui é um porto rentável, lucrativo, que cresce a olhos vistos e que representa muito bem o estado do Maranhão em relação aos outros portos, pelo próprio conceito do Ministério dos Transportes. Tem encontros de governadores aqui em março. O governador Flávio Dino já até convidou o vice-presidente Mourão. E o que será discutido nesse encontro, deputado? Os assuntos de interesse dos estados, com certeza, perante o governo federal, a reforma da Previdência, porque os estados do Nordeste serão extremamente prejudicados com a atual reforma, do jeito que está, foi aprovada. Então são muitos os assuntos, a Lei Candir, que a União deve os estados há muitos e muitos anos e não paga. Se pelo menos pagasse o que deve os estados, a situação dos estados de um modo geral já seria bem melhor. Então são uma série de assuntos que os governadores têm interesse em tratar para poder colocar isso de forma conjunta perante o governo federal. Mas há a expectativa de que possa haver um novo membro aí como secretário do governo do Flávio, que é Luiz Fernando, no governo Flávio Dino. O que acrescenta? Olha, acrescenta bastante, com experiência, com conhecimento técnico, com a vivência política que ele tem. É um quadro importante do nosso estado, da nossa política, e ele agrega bastante, sim. Isso é muito importante para que a gente consiga superar, como eu disse no início do programa, os 95% de metas cumpridas. Queremos atingir 100%. Então é importante você ter quadros experientes, quadros dispostos a ajudar o Maranhão a crescer de forma rápida, porque o Maranhão tem pressa e não podemos desperdiçar um quadro com tamanho de experiência como o Luiz Fernando. Bom, se fala também na questão política, que envolveria uma questão política envolvendo Ribamar, envolvendo as próximas eleições municipais, estaduais. Tem essa questão política envolvida na ida do Luiz Fernando para o governo? Nenhuma questão política. A única questão é você ter um quadro experiente ajudando o governador, ajudando os demais secretários na execução das políticas públicas definidas no plano de governo. E o Luiz Fernando, como eu disse, é um quadro experiente que pode sim ajudar bastante. Até te lembra do Luiz Fernando, deputado, no governo da Rosiana também houve o mesmo processo. Saiu como prefeito para assumir uma secretaria ali no governo da Rosiana, e agora também isso se configurará, só que naquela época era uma questão política, dele ser candidato a governador. E agora o senhor está falando que não tem nada a ver com política, mas por que alguém que é prefeito de uma cidade grande como Ribamar sair no meio do mandato para assumir uma secretaria? Qual é o sentido em relação a isso? O sentido de servir bem ao Maranhão. Você tem alguém que já serve bem ao município de São José de Ribamar e que pode servir para o Maranhão inteiro, para os outros 216 municípios do estado, compondo, como eu disse, uma equipe vitoriosa sob a liderança do governador Flávio Dino. Tem a questão do desafio, acho que o Luiz Fernando tem isso em mente. As conversas estão indo nessa direção e, obviamente, que ele deixando a prefeitura de São José de Ribamar, isso não o impede de trabalhar para São José de Ribamar, porque ele estará numa posição estadual com condições de continuar trabalhando também para São José de Ribamar. Então eu não vejo nenhum espanto com isso, né? O Luiz Fernando, acho que ele não está apegado aos cargos, mas sim às missões, às funções, e eu entendo que é possível que a gente evolua nessa direção e que ele venha fazer parte do governo, como também é possível que não. Não sei se é fake news, foi divulgado que o ex-governador Zé Reinaldo poderia ser convidado para ajudar aí o governador Flávio Dino. Há essa possibilidade de conversações com o Zé Reinaldo? Não, nunca discutimos isso, João. Eu particularmente, nunca falei sobre isso, nem com o ex-governador Zé Reinaldo, nem com o governador Flávio Dino. Esse é um assunto que realmente eu também li nos blogs, mas que, por enquanto, estão só nos blogs. Não há fundo de verdade ainda nessa construção. Essa construção não existe, nem foi manifestada a vontade pelo ex-governador Zé Reinaldo, também não foi manifestada pelo governador Flávio Dino. Como é que está o Zé Reinaldo nesse momento? Ele ainda pensa em continuar na política, não será mais candidato a nada? Olha, John, eu não conversei sobre política com o Zé Reinaldo este ano, né? O que eu converso com ele com muita frequência é sobre as questões familiares. Somos da mesma família, frequentamos ambientes familiares, falamos de tudo, de futebol. Qual é o seu time, deputado? Meu time no Maranhão, Sampaio Corrêa.
e no cenário nacional eu torço para o Flamengo. Então a gente conversa sobre isso, né? Temos reuniões familiares, obviamente, e conversamos sobre isso e evitamos tratar da política, já que na eleição passada nós estávamos em palanques diferentes. Mas, do ponto de vista familiar, não houve alteração na nossa relação e a gente conversa de todos os assuntos, menos da política do Maranhão. O governador Flávio Dino, na convenção do PCdoB, afirmou que está se preparando para disputar as eleições presidenciais daqui a 4 anos. Inclusive disse que já emagreceu 5 quilos e que ele gosta muito de eleição. Há isso mesmo, esse desejo do governador ser presidente? Como é que o senhor avalia isso, essa possibilidade do Flávio ser aí o candidato a presidente das esquerdas aqui no país? O governador Flávio Dino falou isso em tom de brincadeira, né? Porque ele já tinha perdido 5 quilos e falou isso em tom de brincadeira. O foco do governador Flávio Dino é governar novamente o Maranhão de uma forma ainda melhor do que foi feito no primeiro governo. Esse é o foco. É fazer o Maranhão continuar crescendo, continuar progredindo e melhorar as condições sociais do Estado, de atendimento médico, segurança pública, educação. Esse é o foco do governador Flávio Dino. Então eu não sei se ele será candidato a presidente algum dia, mas pelo que eu conheço do governador Flávio Dino, uma coisa eu posso dizer para vocês. Não sei se ele será candidato a presidente, mas se fosse presidente, faria um grande governo no Brasil. Com certeza um dos melhores quadros da política brasileira. Um homem correto, honesto, extremamente inteligente, extremamente competente e com uma enorme determinação em trabalhar pelo povo hoje do Maranhão e quem sabe um dia do Brasil. Então não é um assunto que esteja na nossa agenda, no nosso dia a dia. Como eu disse, o foco do governador Flávio Dino é continuar governando bem o Maranhão, mas como eleitor que eu sou brasileiro, sou inscrito no cadastro dos nossos eleitores, posso dizer que se o governador Flávio Dino for um dia candidato a presidente, eu não tenho nenhuma dúvida de que será um dos melhores presidentes da história do Brasil. Mas isso, falar sobre isso agora é uma precipitação sem tamanho, assim, do ponto de vista de nós pararmos alguma coisa que esteja sendo feito no Maranhão para tratar disso. E o governador Flávio Dino, lhe digo com toda sinceridade, não tem isso como uma agenda política necessária, esteja no cotidiano dele, muito ao contrário. O governador Flávio Dino, sendo candidato a presidente ou senador, é o segundo mandato dele. Ele não pode mais concorrer à reeleição. Também, talvez não seja nem candidato a nada também. Isso aí é uma possibilidade. É verdade. É uma possibilidade do governador Flávio Dino. E aí já se especula sobre o sucessor. E hoje nós temos o vice-governador Carlos Brandão, que também afirmou essa semana que está preparado para assumir o governo assim que o governador Flávio Dino sair em abril de 2022. O Carlos Brandão tem uma relação muito boa com o senhor, é um aliado do senhor. O senhor acredita que seria um bom nome para suceder o governador? Eu não tenho nenhuma dúvida que seria um excelente nome, o vice-governador Carlos Brandão. Mas da mesma forma como não está na nossa agenda diária a eleição, a candidatura à presidência da República, também é um desserviço falarmos de candidaturas ao governo do Estado nesse momento. Todos nós temos aqui arregaçar as mangas, nos unirmos bastante para que consigamos fazer tudo aquilo que o povo do Maranhão espera da gente. Então é essa a motivação também que eu vejo todos os dias no vice-governador Carlos Brandão. Mas se um dia isso for acontecer, eu não tenho dúvida de que ele está realmente preparado, mas tudo no seu devido tempo. O Brandão é um homem experiente, um homem que conhece bem os governos do Estado, já passou por vários governos, conhece o Maranhão de ponta a ponta. Eu não tenho nenhuma dúvida de que seria também um excelente nome, que é um excelente nome. Mas é um desserviço falar nisso agora. O governador Flávio Dino e o vice-governador Carlos Brandão têm uma excelente relação, trabalham na mais perfeita sintonia e eu tenho certeza que assim vai continuar. Lá na frente o governador vai decidir se é candidato ao Senado, se é candidato a presidente ou se não é candidato a nada. Porque o Flávio não é um político igual à grande maioria dos políticos que nós temos no Brasil. Ele realmente pensa de uma forma diferente, ele coloca o interesse público em primeiro lugar e vai definir qual é o melhor momento de seguir carreira política ou não. Nós temos aí a eleição municipal de São Luís. Como é que o senhor avalia isso, essa possibilidade? O senhor acha que o grupo vai se manter unido nas eleições municipais daqui a 2 anos? Olha, em primeiro lugar, às vezes você não está no mesmo palanque, não quer dizer que você esteja desunido. Então, por exemplo, uma eleição em São Luís é uma eleição que exige uma estratégia.
uma eleição em municípios com menos de 10 mil eleitores. É outra estratégia. Então, nesse ponto, nós vamos ter provavelmente vários palanques de aliados políticos do nosso governo na eleição municipal de São Luís. O PSB vai ter candidato, o DEM vai ter candidato, o PDT muito provavelmente vai ter candidato, porque tem um prefeito de São Luís, o PCdoB tem excelentes quadros, vai ter candidato, e do outro lado, eu não vejo espaço para outro nome que não seja o que foi posto aí do deputado Eduardo Braide. Democratas, PSB, PCdoB, PDT, PTB, como é que o senhor avalia qual a estratégia do governo para vencer, por exemplo, a potencial candidatura do Eduardo Braide? A candidatura do Eduardo é uma candidatura forte, evidentemente pelo que nós vimos na eleição passada, mas também não é uma candidatura imbatível, longe disso. E o governo tem excelentes quadros, tanto no DEM, como no PTB, como no PSB, como no PCdoB, então, no PDT, nós temos excelentes quadros. Então eu acredito que no primeiro turno cada partido lance um candidato e talvez, se nós não tivermos 2 candidatos do nosso campo no governo, né, no segundo turno, vamos unificar a nossa base e enfrentar no segundo turno, se houver algum candidato realmente de oposição posto pela população no segundo turno. A oposição que eu digo ao governo do Estado. Que cá para nós é falta de foco de um candidato que é candidato à Prefeitura de São Luís, ficar tratando da gestão do governador Flávio Dino e deixando de tratar dos assuntos de São Luís. Uma maneira de se perder a eleição é essa, perder o foco. Então, os candidatos à Prefeitura Municipal de São Luís, eles têm que tratar dos assuntos de São Luís, na minha concepção. Senão, o eleitor pode não aceitá-los ou não compreendê-los na questão, na hora de tratar os interesses da população de São Luís. PSB, seu partido, já tem algum indicativo? O deputado Bira tem dito que ele será o candidato. Já há uma decisão sobre isso? Não há uma decisão sobre isso, mas o deputado Bira é um nome muito bom, é um nome que tem consistência no eleitorado de São Luís e que eu acredito que tenha amplas condições de ser o candidato do PSB. Mas isso não é uma discussão que está posta hoje, então, portanto, não há definição. Mas é um caminho muito provável, bem possível, e com um candidato de qualidade, como é o candidato, o deputado federal Bira do Pindaré. Deputado, nós temos aqui algumas fotos, um ping-pong rápido aí, para encerrar o programa, e você faz um comentário, tipo, se aprova, se não aprova. Vamos aí à primeira imagem. Aí é o Zé Reinaldo. O Zé Reinaldo foi um grande governador do estado, um governador que teve a coragem de fazer o rompimento com o Grupo Sarney. Foi o governador que primeiro tratou com relevância os indicadores sociais do estado. Foi o primeiro governador que falou de IDH. Então foi o governador que abriu as escolas de ensino médio em todo o Maranhão, porque nós não tínhamos. Foi o governador que recriou a área da assistência técnica rural através das casas da agricultura familiar, que nós tínhamos em todas as regiões. Então, um governador que teve, de fato, muitas realizações no estado e que enfrentou uma oposição muito dura do Grupo Sarney por isso. Então, acho que tem o seu lugar na história do estado, com destaque pelos enfrentamentos que fez, pelas lutas que travou e pelos bons serviços prestados ao povo do Maranhão. Foi um erro do Zé Reinaldo, um erro do Flávio Dino não estarem juntos na eleição passada? Eu acho que faltou um pouquinho de paciência para o Zé Reinaldo, né? Nós conversamos muito sobre isso. Acho que faltou um pouquinho mais de compreensão. Os dois tinham visões diferentes da política nacional e isso acabou atrapalhando um pouquinho a política local, mas quem sabe um dia a gente possa de novo dividir os palanques, porque o Zé Reinaldo foi um instrumento para essa mudança política do estado do Maranhão, muito importante, por isso que eu disse que ele tem seu lugar na história, e foi o Flávio Dino o grande condutor, o grande indutor dessa nova safra política, dessa nova política no estado, que apresenta já resultados, apesar do pouco tempo, excelentes. Eu torço muito para que mais adiante a gente consiga estar junto, mas todos os dois têm um papel fundamental, todos os dois cumpriram bem suas missões. Em algum momento, por causa da política nacional, essa relação acabou um pouquinho distanciada. E isso foi ruim. Eu acho que nosso grupo estaria melhor se nós tivéssemos um ambiente harmônico nessas duas grandes lideranças na eleição passada. Infelizmente, isso não aconteceu. Não nos cabe aqui mudar o passado, mas torcer para que o futuro seja
mais harmonioso nesse aspecto. Vamos lá, o próximo. Dilma Rousseff. A Dilma, ela foi a continuidade do presidente Lula, e a presidente Dilma acabou não tendo a habilidade política para construir uma solução naquela época do impeachment, e acabou, digamos assim, sendo injustiçada, porque caçar presidente por causa de pedalada fiscal, isso ninguém acredita que houve isso, né? Ali, de fato, foi um vice que trabalhou pela cassação do presidente, e a população, como estava insatisfeita naquele momento, a população brasileira, acabou permitindo que isso acontecesse. Eu acho que faltou à presidente Dilma um pouquinho mais de vivência política, porque se ela tivesse tido uma melhor relação com o Congresso, o que nós vimos aí no Brasil nos últimos anos não teria acontecido. E o Lula? O Lula tem enorme significado na vida dos maranhenses, porque ele melhorou, de fato, no seu governo. A vida dos maranhenses melhorou muito, não só dos maranhenses, mas dos brasileiros, de um modo geral, que cometeu um erro enorme, que foi fundamental no desfecho que nós tivemos, até desfecho, se nós considerarmos que ele chegou ao ponto final da carreira política, que foi de se aliar com o que havia de mais atrasado na política brasileira. Então, ninguém traz políticos tão representativos da velha política para perto, como o Lula trouxe o Sarney, trouxe o Jucá, trouxe o Temer, sem pagar um preço caríssimo por isso. Então, o grande erro do presidente Lula foi ter trazido para perto de si, as piores figuras da política brasileira, e ele pagou e paga um preço alto por isso. Errou nas alianças em muitos momentos. Está aí o resultado, e o Brasil, infelizmente, acaba sofrendo muito. Porque se o Lula tivesse sido candidato, tivesse perdido pela voz das urnas, eu acho que era muito melhor para o país se assim fosse. Ou se tivesse vencido, tendo a oportunidade de fazer um governo diferente do que nós vemos hoje. Vamos lá, o próximo. Rosiana. A Rosiana, ela quando foi candidata a primeira vez, representava um sopro de renovação na política do Maranhão, por incrível que pareça, né? Ela conseguia, naquele primeiro momento, trazer elementos novos, importantes para a política do Estado. Mas, a partir daí, só regrediu. Então, se a Rosiana fosse digamos assim, se nós fôssemos comparar com um jogador de futebol, foi aquela jogadora que foi muito bem, que foi para a seleção, mas não soube a hora de parar. E acabou, hoje, não sendo uma referência positiva para a grande maioria do povo maranhense. Então, eu acho que faltou a Rosiana o sentimento de que, olha, chegou a hora de parar, não vou mais me colocar o meu nome nas urnas, o nome dela nas urnas, e que hoje pagam também muito caro como grupo político, porque não trabalharam nenhum tipo de renovação, né? Você vê o ponto que se chegou hoje do deputado Adriano, tirar do painel eletrônico da Assembleia o sobrenome Sarney. Então é o retrato disso, é o retrato de como foi o ponto final dessa trajetória política. Então acho que a Rosiana teve o seu momento na política do Estado, mas não soube a hora de parar. E aí acabou se contaminando por aquilo que havia de mais atrasado, e o resultado foi esse, uma derrota enorme nas urnas na eleição passada. A última foto? Jackson Lago. O governador Jackson Lago, prefeito de São Luís, por várias vezes fez uma gestão extremamente exitosa, e depois foi eleito governador do Maranhão de forma legítima, pela ampla maioria ampla maioria não, o resultado ainda apertado naquele momento, mas um sentimento majoritário na política do Maranhão por renovação. Então o Jackson teve ali, de fato, foi o grande responsável por personalizar aquele sentimento que havia, olha, contra o Sarney e tal. O Jackson, apoiado pelo Zé Reinaldo, apoiado por nós, acabou vencendo a eleição. Mas o Jackson também cometeu um erro, que foi de menosprezar a força política do Sarney em Brasília. O Jackson não era um político de vivência em Brasília, e acabou por menosprezar essa capacidade do Sarney de articular aquele golpe que nós vimos na eleição, daquela eleição, né, naquele julgamento, fatídico julgamento. Então, eu acho que o erro do Jackson foi achar que ali que o Sarney estava vencido. E o Sarney, naquele momento, não estava vencido. E conseguiu construir um ambiente favorável à cassação do Jackson em Brasília. E isso, talvez, essa maneira mais descansada de enxergar o Sarney, talvez tenha sido o grande erro do ex-governador Jackson Lago, mas que não teve tempo de fazer o seu governo. Isso foi muito ruim.
mas é um homem de bem, é um homem que só acrescentou a política do Maranhão, é um homem que, com certeza, assim como Zé Reinaldo, como o governador Flávio, é um nome que que está guardado nas boas recordações, nos bons exemplos da política do Maranhão. Muito bem, deputado, a gente agradece. Muito obrigado, estou sempre à disposição. O Resenha fica por aqui, um ótimo fim de semana para você e até o próximo sábado. Tchau.